Olá, seguidores do canal Renascer TV. Olá para você que está online e para você que ainda vai nos assistir. Eu sou Simone Calenzani e hoje estou aqui com a presença de uma pessoa muito bacana que é biólogo da Prefeitura de Patidoféres e está como secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Patidoféres. Ele é o André Dantas. Seja muito bem-vindo, André Dantas. Prazer, Simone, estar aqui contigo. Foi uma honra, né, você ter me contatado para poder falar um pouco sobre a área ambiental, sobre o que andamos fazendo ou pretendemos fazer, enfim. É sempre um prazer falar sobre a área ambiental como um todo e é um prazer estar aqui contigo. Você é minha amiga de longa data e não poderia, né, deixar de estar aqui diante do teu convite. Eu que agradeço, André. Você é uma pessoa muito querida para todos nós. André, eu vou começar falando um pouco sobre tudo que aconteceu na nossa cidade vizinha, né, de Petrópolis, essa catástrofe, né, essa tristeza, né, estamos todos comovidos com tudo que aconteceu. Você como um biólogo, André, como é que você vê essa catástrofe, na verdade, que aconteceu na cidade de Petrópolis? Olha, Simone, eu entendo que vários fatores, um conjunto de fatores contribuíram, né, para que isso acontecesse. A gente não pode determinar, pode cravar que foi um evento derivado das alterações climáticas, né, como tem colocado, pode ter sido, né, mas só dá para você asseverar isso se você fizer um estudo que realmente comprove, né, que aquele evento específico foi derivado de uma alteração climática, essa coisa toda. O certo é que ao longo dos anos, né, em 2011, né, não sei se você se lembra, mas houve já ali naquela região, envolvendo Teresópolis, envolvendo Petrópolis, Nova Friburgo, né, um evento, né, um fenômeno climático ali muito intenso, que provocou também um desastre bem similar. Sim. E em Petrópolis de proporções menores, mas já em Petrópolis já morreram, né, já, salvo engano, mais de 50 vidas foram ceifadas ali naquele momento, em 2011, em razão dessa alta precipitação pluviométrica, né, alto índice de chuva e tudo mais, enfim. Mas o que a gente vê é que esses fenômenos, ao longo do tempo, eles vêm ganhando força. Sim. A intensidade desses fenômenos, eles aumentam gradualmente. Você vê que lá em 2011 foi coisa ali de 80, 90 milímetros e agora passou de 250. Verdade. Em 6 horas. É chuva para o mês inteiro, né, André? É chuva para o mês inteiro num período de horas. De horas. Né? E assim, numa conformação geográfica, né, geológica de Petrópolis, que assim aguça, né, torna agudo esse evento, né, de região montanhosa, como Patié, tem um relevo dentro de uma bacia, a gente é localizado dentro de uma bacia e todo o volume de água passa por meio daquela bacia, né? Então aquela cabeça d'água, aquela tromba d'água, aquele evento que houve em Petrópolis, ele foi de uma condição assim extrema, ocasionou o que a gente viu, e tudo isso pode estar relacionado sim às interferências, né, de um modo geral, do que vem acontecendo a nível global, e que pode ter interferência sim, né, isso não está comprovado, né, mas uma coisa é certa, é que esses eventos eles vêm se tornando cada vez pior em termos de volume, em termos de intensidade, né, e com espaço de tempo menor. Né? Você vê, sei lá, vou pegar aqui, o Sul está com um evento climático lá também agressivo em termos de seca, né? Mas o último foi há 70 anos. Então, pelos estudiosos, a tendência é que o espaçamento entre esses eventos climáticos eles fiquem cada vez menor e cada vez mais intensos. Quais são as medidas que nós, enquanto seres humanos viventes, né, nesse planeta, devemos tomar, André, para que isso diminua? Porque voltar ao que era antes, a gente sabe que a gente não consegue mais, né, André? Mas a gente pode amenizar um pouco, né? Sim, com certeza, Simone. Assim, mudar comportamento, né? Se fosse resumir, isso é bem simplório, né? Na medida que deve ser tomada, é mudar comportamento.
a gente tem que partir do entendimento que o planeta, nosso planeta, ele é um organismo vivo. Ele é um organismo vivo e a partir desse conceito, desse entendimento, a gente tem que entender que qualquer ferida que a gente faça nesse organismo vivo, ele vai sentir. Sim. E se essas feridas se tornarem intensas e não pararem e tal, a tendência é que esse organismo vivo, ele morra. Meu Deus. Esse é o entendimento que a gente tem que ter, que o nosso planeta, onde a gente habita, é um organismo vivo. Então, assim, você, né, é um organismo vivo. Se você tem lá uma unha encravada, isso já te impede de fazer uma opção de coisa. Se você quiser dar uma caminhada, você não consegue. É verdade. Né? Aquilo te incomoda. Da mesma forma, né? Se você interferir, né? E eu já estou falando da interferência antrópica, né? A ação do homem sobre o espaço geográfico e tudo mais, pega Petrópolis lá, né? Você vai ver que o boom imobiliário de Petrópolis, que com certeza deu vantagem, né, para quem tem poderio econômico maior, se instalou nos lugares melhores da cidade. E fez o que com a classe menos abastada, o pobre? Ele foi para a periferia, Exatamente. Ele foi para as encostas. Não que não tenha até residências boas, de maiores investimentos, em encostas, locais, né, que locais também que não são tão bons. Mas você vê que o boom imobiliário, o que eu quero dizer é o seguinte, essa coisa do capitalismo frenético, sabe? Sim. Do ser humano, aquela coisa do dinheiro, não teve um tratamento, um impedimento legal, né? E eu estou usando como exemplo Petrópolis, você pode levar isso para o mundo inteiro. Sim. Tá? A verdade é que esse crescimento muito incentivado, né, pelo capitalismo, ele não teve o cuidado de fazer isso com o devido zelo. Sim. Né? Então acabou deixando acontecer que a população menos abastada fosse se virando e foi morando em local que não dá para morar, com inclinação às vezes superior a 45 graus. Petrópolis tem residências com 60 graus, 60 graus é isso. Né? Em regiões que tem deslocamento de massa, de terra, de rocha, então pedras, né? Pedras que se soltam. Vamos supor uma chuva dessa empatia, o estrago teria sido bem similar, entendeu, Simone? Porque assim não há uma preparação, não há. O que você pode fazer para evitar, né? Foi a sua pergunta. Isso. Eu entendo que o licenciamento ambiental hoje é um instrumento de política pública muito importante e que tem que ser levado muito a sério. Então, às vezes digo assim, poxa, estou fazendo um platôzinho ali, já veio a prefeitura, né, me interromper, parar aqui, me encher o saco, essa coisa toda. Mas na verdade, cara, esse cara que está fazendo um movimento de terra, e lembre que solo também é um recurso natural, Sim. como água, como a vegetação, né? Ele precisa ter o devido licenciamento. Para quê? Para que ele faça aquele corte no barranco com a devida técnica, com um projeto técnico de engenharia. Um estudo, né, do solo. Com um estudo, para fazer os cortes de chuva, quando vier a chuva grande, se aquilo vai afetar a obra dele ou vai afetar a obra do vizinho. Exatamente. Então o licenciamento ambiental é um dos instrumentos que eu vejo como de grande relevância nesse tempo nosso, que deve ser respeitado. Né? O cara só pode fazer intervenção no meio natural com autorização do órgão ambiental competente, Sim. que vai fazer o devido estudo, vai dizer para ele se ali pode, se ali não pode, se não tem outro espaço melhor para ele fazer. Essa orientação é que o órgão ambiental vai dar. Sim. E o que a gente vê hoje é que as pessoas não obtêm esse licenciamento, não pegam a autorização e fazem do jeito que querem. E o problema todo... Tem muita gente que tem medo, né, André? Porque a gente escuta muito a população. Tem muita gente que tem medo de avisar que está construindo uma casa, de avisar que está fazendo um platô, para que não venham cobranças. Mas tudo que se combinado, tratado, né, corre de uma forma, eu acho que com menos risco. Você tem menos risco de perder futuramente tudo que você construiu, inclusive a vida, né, André? Sim, com certeza. Né? Não é para ter medo, né? Não, pelo contrário. Não existe medo nesse processo. É para ter ajuda da prefeitura, ajuda do órgão. E o processo legal Exatamente. Também, né, Simone? Porque senão amanhã ou depois ele vai ter um empreendimento, uma atividade que está irregular,
junto ao município, se ele tiver que legalizar aquela atividade para algum fim, ou até vender aquela propriedade, ele vai ter dificuldade. Exatamente. Por quê? Porque desde o início ele não regularizou, não fez da forma certa, e isso não é só um impeditivo legal. Isso aí é uma consequência. O grande problema é fazer numa área que não pode fazer em termos de meio ambiente. Entendi. Ambientalmente falando, né? Se ele está dentro de uma área de preservação permanente, dentro de uma unidade de conservação, se ele está muito próximo ao rio, se ele está numa encosta com uma angulação que há um limite para ele fazer a intervenção, tudo isso deve ser respeitado. Para não acontecer o que a gente vê acontecendo. É lógico que se vier uma chuva com uma alta intensidade e tudo, até aquele cara que está regular pode sofrer. Nenhuma cidade suporta, né, que é a quantidade de água, né? Não que tem foi uma como, quantidade. né? Ninguém se prepara para isso. Assim, lógico, você tem... Se prepara para amenizar, né? Sim, historicamente Petrópolis já sofreu isso, então assim, sofreu na pele e ela entende. Hoje ela tem uma expertise do que fazer em relação a medidas mitigadoras, medidas que vão amenizar o problema no futuro e devem ser adotadas desde já, né? Como qualquer outro município que tenha vivenciado uma experiência dessa, né? Você aprendeu com o erro e você vai tentar fazer o quê? Corrigir o máximo possível daqueles erros para que num evento futuro aquilo não seja tão dramático. Exatamente. Esse é o ponto. Agora, isso é uma das medidas, né? O licenciamento, a coisa da questão legal, de fazer no local certo. E as outras envolvem, né, a questão de você reflorestar, de você aumentar a capacidade de captação do recurso hídrico que vem com a chuva para o município, para como você dar tratamento à sua região onde você mora, né, com o intuito de melhorar os aspectos ambientais. Pati hoje, Simone, tem apenas 8% de cobertura vegetal. Isso dados do SOS Mata Atlântica, não sou eu que estou falando, e eles adotam uma metodologia de detectar fragmentos maiores que 3 hectares. Né? Um hectare tem 10 mil metros quadrados, então fragmentos maiores que 30 mil metros quadrados, eles conseguiram mapear e detectaram que Pati hoje só dispõe de 8% de cobertura vegetal. Eu quero até te perguntar, eu ia te perguntar sobre isso, porque desde que você assumiu, né, como secretário de Meio Ambiente, e como biólogo que você quais são os planejamentos, né, as medidas que estão sendo adotadas no município de Pati do Ferez? A gente tem alguns programas que tratam da restauração florestal ou do reflorestamento. São 3 hoje as principais ações da Secretaria de Meio Ambiente em relação a essa medida mitigadora. O que é uma medida mitigadora, né? É uma medida que você adota para amenizar ou até zerar os problemas decorrentes daquele déficit ambiental. Então, por exemplo, nós temos apenas 8%, e qual é a nossa intenção? Reflorestar ao máximo para mudar essa realidade de cobertura vegetal nossa. Por que só 8%? Se Pati do Ferez a gente sempre entendeu que é uma cidade que é bastante arborizada, né? Que tem bastante mata. Por que isso, André? Isso é devido a um processo histórico, Simone, porque Pati ele vem de um processo de agricultura intensiva, né, da época do ciclo do café, e depois a monocultura do tomate, enfim. E tudo isso contribuiu para que os remanescentes de floresta, ou seja, para aqueles poucas manchas verdes que ainda possuíamos, né, isso foi se perdendo ao longo do tempo. E não houve, nesse meio do caminho, nenhum projeto, nada que restaurasse a perda dessa vegetação. Então houve um desmatamento. Sim. Para plantio. Sim, ao longo de um bom tempo. E você acha que ainda acontece isso na cidade? Sim, acontece, com menos intensidade, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos o cultivo protegido, né? Você sabe que são as estufas, né? E isso, por um lado, trouxe uma benesse para o meio ambiental. Por quê? Porque o cultivo protegido, você usa menos espaço de território, ou seja, você ocupa menos solo, né? Você, com o cultivo protegido, você obrigatoriamente usa menos fertilizantes, usa menos intensivos agrícolas, né? Isso também é um ganho para o meio ambiente.
E também você usa muito menos o recurso hídrico necessário, né? Para molhação numa lavoura convencional, a céu aberto, você gasta uma enormidade de volume de água. Exatamente. Né? Mas já no cultivo protegido, não, você faz a molhação por gotejamento, então o gasto, o consumo com recurso hídrico é bem menor. Então o ganho ambiental com cultivo protegido é muito interessante. Todavia, né, o que precisa se tomar cuidado, o produtor rural, é na escolha do local onde ele vai fazer o empreendimento dele. Isso ainda é um entrave, né, em termos ambientais. Porque muitas vezes ele quer retirar uma mata, porque ele não quer perder a área livre que ele tem na propriedade dele para fazer a estufa. Ele acha que está perdendo, né, no pensamento dele, mas não é perda nenhuma, ele tem que deixar todo o remanescente que ele tem verde no território dele, ele tem que preservar, ele tem que conservar. Com certeza. Né? Então ele tem que escolher um local onde ele não impacte o ambiente. Sim. Onde ele não vai construir a estufa dele dentro de uma nascente. Sim. Ou muito próximo de um rio, ou retirando uma massa vegetal muito grande. Interessante. Isso tudo é que deve ser evitado para ter o ganho ambiental no projeto. E o ganho para ele também, porque Sim. ele também vai ser beneficiado. E nada mais louvável se essa pessoa, esse agricultor, for até a Secretaria de Meio Ambiente, né, pedir Sim. que seja analisado o melhor local, licenciamento, porque ele vai ganhar muito mais com isso. Lógico. A Secretaria não cobra para fazer isso, gente. Isso é um estudo gratuito, feito pela Prefeitura. Existe, né? uma taxa de licenciamento obrigatória já é em relação ao projeto, né? mesmo que ele vai fazer. Sim, mas a orientação não é cobrada. Nunca é cobrada. Então, aproveitem que a gente tem isso na nossa cidade, né, André? Exatamente. E a gente estava falando aqui sobre os seus projetos, sobre o reflorestamento. Eu tenho visto muito, mas você trabalhando muito, mas muito. E você tem visto o resultado disso tudo que você tem feito, André? Então, voltando aos projetos, são três, na verdade. Um é de restauração florestal. Restaurar o que foi perdido. Exatamente. Replantio, né? Então, né? Isso, eu costumo dar um exemplo assim. Você quando restaura um Fusca, você não vai transformar ele numa Brasília. Ele vai continuar sendo Fusca, né? Mas originalmente é o que era. Sim. Então, restauração florestal é justamente isso. É você tentar trazer o máximo possível próximo à realidade florestal que era anteriormente. Então, esse projeto tem sido feito prioritariamente em Palmares, porque o bairro de Palmares é o principal manancial de abastecimento de água do primeiro distrito de Pati do Alferes. Verdade. Então, além de ser uma unidade de conservação municipal, é uma área de proteção ambiental, uma APA, Palmares também tem esse perfil importante, estratégico para a cidade de Pati do Alferes. Por isso, as ações de restauração estão sendo realizadas lá, por causa disso, por causa de recarga hídrica, alteração do clima local, tentar preservar a biodiversidade que ainda existe de fauna e flora naquele local, entendeu? Então, assim, só em Palmares hoje a gente já plantou mais de 16 mil árvores. Uau! Né? Em áreas estratégicas, topo de morro, fazendo recarga hídrica, ligando corredores de remanescentes florestais, de fragmentos florestais. Uau. Esse é o projeto macro, é o maior projeto que a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem feito. O prefeito Juninho, ele se preocupa bem, né, com o meio ambiente. Sim. Desde o início do governo do prefeito Juninho, eu venho observando, e aí isso deu continuidade, e agora está todo vapor mesmo com você à frente da secretaria. Eu tenho visto e louvo muito essas ações, sabe, André? Eu queria que você falasse mais dos seus projetos. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele tinha essa vontade, e eu sempre sonhei com isso também, então, assim... faço isso com muita convicção e assim, com realização profissional, né? Porque acho que é o caminho para você alterar, né? Todo o quadro deficitário que a gente tem em termos ambientais, é o reflorestamento, é esse o caminho. Então tem esse aspecto da restauração florestal, mas tem outros também que envolvem educação ambiental e também algumas áreas frágeis, vou explicar. Os dois outros projetos de reflorestamento, um diz respeito ao caminho das águas,
o que seria o Caminho das Águas? Para a gente poder explicar aí aos nossos telespectadores. Então, o Caminho das Águas, o que é? Foi um projeto idealizado em parceria com a Secretaria de Educação, projeto, na verdade, da professora Rose. Legal. E ela apresentou o projeto, a pasta ambiental de imediato, com os componentes da educação ambiental. Temos lá o diretor Rondinelli, tem a Rosane Curitiba, professora também, a Fabiana também se envolve muito com a parte da educação ambiental. A gente abraçou de pronto aquele projeto. E o projeto, o formato dele é o seguinte: foram mapeadas todas as unidades escolares municipais. Olha. E quais os corpos d'água mais próximos dessas unidades. Corpos d'água, quero dizer, são rios, ou são lagos ou lagoas, aqui a gente não tem muito, né? Mas e alguns córregos e tudo, ou nascentes. Muito legal. Esses são os corpos d'água. Então a gente pega um colégio qualquer, pegamos lá, sei lá, Horizonte, né? Onde a gente já fez o trabalho, Palmares, onde a gente já fez o trabalho. Então a gente identificou, em Palmares, por exemplo, passa um córrego no centro principal de Palmares ali, que vai formar, vem do rio Tinguá e vai desaguar aqui no Rio do Saco, aqui no centro da cidade. E qual foi a intenção? Envolver a comunidade escolar na identificação desse córrego. Muito legal. Para saber o nome dele, de onde ele vem, para onde ele vai e que tipo de proteção aquela comunidade escolar pode conferir àquele corpo d'água. Então, lá em Palmares, por exemplo, foi o plantio de mata ciliar. Olha. Né? A mata ciliar, como alguns devem saber, outros não, eu costumo dar um exemplo bem didático, né, do nosso olho. A gente tem o olho d'água, que é o corpo hídrico passando, e tem os cílios. Sim. Os cílios protegem o olho. Sim. Da mesma forma que a mata ciliar protege o corpo d'água. Por isso que vem de mata ciliar, vem muito interessante. Desse nome. E assim, a comunidade escolar, ela então se integra, né, a respeito do conhecimento e do pertencimento do local, identificando o principal corpo hídrico ali e o porquê da preservação, da conservação, da proteção, né? E também do entendimento de onde ele habita, geograficamente. Que legal, André. Esse projeto é magnífico. Então a gente já iniciou em Palmares, já fizemos na Escola do Horizonte, também foi plantio de mata ciliar. Pode ser que num outro colégio seja a proteção de uma nascente. Sim. Né? Vai depender do que você falou aí, né? Vai depender do corpo hídrico mais próximo daquela unidade escolar. E eles vão poder dar nome. Talvez a gente identifique algum córrego que nem nome tem ainda. Que legal. E a gente vai poder mapear isso, poder dar um nome, envolver a comunidade escolar nesse grande projeto de educação ambiental, que também tem o ganho ambiental com o plantio de mudas, né, ao entorno desses corpos d'água. E o outro projeto que acontece concomitantemente, né, é o projeto Reflorestamento Permanente, que é o que você tem visto muito na mídia, talvez. Sim. Né? Qual é o propósito? A gente começou com áreas públicas, plantando, reflorestando, no mínimo 25 mudas por semana, toda sexta-feira. Faça chuva, faça sol. Por semana? Toda semana, toda sexta-feira. Não. 25 mudas por semana. 25 mudas por semana. Esse projeto ele começou em março do ano passado e ele já atingiu a marca de mais de 2.200 mudas até agora. E fizemos recentemente, toda a cidade. Fizemos recentemente uma área privada. Por quê? Porque a gente já conseguiu alcançar bem as áreas públicas. Lógico que não está longe de terminarmos, né, com as áreas públicas, mas a gente já iniciou o projeto em uma área privada. Sim. Essa área privada é do centro aqui da cidade, foi uma das primeiras pessoas que procurou a pasta ambiental para ter o serviço, que foi o seu NIE, que é torneiro mecânico. Sim. E para trás da casa dele, ali ao longo da ciclovia, numa encosta, num morro, ele tem uma área livre que ele queria reflorestar. Sim. Então a gente procurou, vistoriou o local, e iniciamos o projeto lá. Foram as 3 últimas semanas, nós conseguimos plantar 500 mudas naquele local. Parece pouco, mas é uma coisa relevante. Tudo de Mata Atlântica, sempre com bioma Mata Atlântica. Dificilmente a gente usa alguma planta exótica. Quando usa frutífera também para ter um atrativo de avifauna, para vir as aves, e essa coisa toda. Então, assim, esse projeto a gente entende como importante porque ele é perene, ele não para, ele não tem tempo para acabar, né? Faça chuva, faça sol, uma vez por semana a gente faz plantio. No mínimo de 25 mudas. Entendi. Entendeu? E agora alcançando também a entidade privada. E o compromisso do privado é fazer o quê?
é manter. Manter. Fazer a manutenção, Sim. né? Manter o coroamento da onde foi inserida a muda, ou seja, não deixar que o mato invada e faça mato competição com aquela mudinha. Sim. É isso. Né? Molhar, Também você tem... né? Dá... assim, molhar no entanto, porque a gente usa um produto chamado hidrogel e ele garante o mínimo aí de 6 meses. Que legal, André. Né, sem precisar fazer molhação. A não ser que tenha assim, um extremo muito grande de estiagem, muito sol, e talvez tenha que pensar em alguma molhação sim. Eu acho interessante tudo que você falou, André, porque já se falou muito em falta de água em Patidoféres e também em outros municípios, porque a nossa TV atinge toda uma Centro-Sul Fluminense mais Baixada. Então se fala muito em falta de água em Arraial do Cabo, em Patidoféres, em Três Rios, em Levi Gasparian, em todos os lugares, principalmente região dos lagos. A falta de água quando há estiagem, né? Que é o verão, né? Geralmente, principalmente quando há estiagem. Exatamente, principalmente. E as pessoas não se atentam muitas vezes que a falta de água está completamente ligada a tudo isso que você falou aí. Com certeza. Que a partir do momento que uma pessoa vai e constrói, e tira a mata que está em volta, tira as árvores que estão em volta, né? A partir do momento que eles constroem, vai virando uma selva de pedra. Além de você ter um ar muito pior, falta água também na sua casa. Isso é com certeza. E eu queria que você explicasse isso mais, como é que se fala, mais detalhadamente, porque eu falo como jornalista, né, André? Mas eu também tenho eu também tenho as minhas dúvidas com as pessoas que estão aqui nos assistindo. E a gente aprende muito com tudo que você está falando. Então eu gostaria que você explicasse sobre tudo isso. A falta de água, por que se gerou, agora o que se está fazendo, porque eu sei que fez alguns poços artesianos em Pati, se tomou essa atitude. Os rios, por que não deve se assorear rios, por exemplo, dentro de sítios, que a gente sabe de muitos casos, de pessoas que infelizmente passa ali por dentro o rio, o cara tem um sítiozinho, ele segura a água para ele não deixa a água chegar. Isso tudo acontece em todos os municípios e estados do Brasil. A gente não é privilegiado não, tá? Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. É muito importante essa sua pergunta, Simone, porque isso interfere em diversas coisas, diversos aspectos. Por exemplo, essa coisa, você comentou, né, virou tudo pedra, tá tudo pavimentado, essa cidade coisa de toda. pedra, né? Então, isso contribui sobremaneira para, por exemplo, o evento de enchente. Por quê? Porque você já não tem mais na sua cidade áreas permeáveis, que é uma coisa que sugam a água. Que sugam a água. Vou te dar um exemplo. É o que a gente chama de efeito esponja. Né? Então, um território que tem uma cobertura vegetal, que nós temos falta dessa, né? Como eu falei lá no início. Sim. 8% apenas de Pati. Então, quando você tem uma área florestal, uma área coberta, uma área com uma vegetação densa, essa área, na época de chuva e na época de cheia, como nós temos agora, ela tem o poder de reter esse volume de água maior para quando chegar a estiagem, ela fornecer essa água reservada. Uau. Esse é o poder que a natureza tem, né, notadamente essa coisa da vegetação, da floresta, nesse sentido. Então, quando a gente é desprovido de floresta em nosso território, o acontecimento da enchente ele é muito mais intenso. Por quê? A chuva vem, é uma bacia seca, sem vegetação, aquilo bate e escorre e vai para o mar. É um escoamento, é como se estivesse dentro de um funil. Vai destruindo tudo que tem pela frente, né? Porque a força... Por quê? Porque não dá tempo de permear, não dá tempo de infiltrar para manter perene um rio. Por exemplo, porque você quando consegue infiltrar essa água, bastante água, essa água fica acumulada, o que acontece com os rios próximos? Eles vão ter equilíbrio. Porque essa água vai ser liberada dos aquíferos, dos lençóis, aos poucos. Então você vai ter um rio sempre com o mesmo volume de água. O que acontece em Pati? Você não acontece isso. Você tem, na estiagem, um rio quase seco. Sim. E quando tem chuva, ele passa por cima de tudo. Sim. O que acontece também em Paraíba do Sul. O rio Paraíba do Sul, então, a gente vê muito enchendo em Barra do Piraí, né? É um monstro. A gente sempre vê isso. Na estiagem, o rio Paraíba do Sul, a gente consegue ver as pedras. Sim. E quando tem um volume de água maior, ele quase ultrapassa a ponte. Já ultrapassou muitas vezes. Exatamente. O que é muito perigoso para nossa região toda. Sim. Que é um rio que atravessa, né, André? Então, uma das coisas que você pode fazer
como já dito aqui, é o reflorestamento para você ampliar as áreas de recarga hídrica, para que essa água não escoe rapidamente e cause um alto volume em pouco tempo, o que causa enchente. Esse é um dos fatores. E o outro fator está ligado, de novo, ao licenciamento. Você falou assim, o rio passa dentro da casa da pessoa, ela vai lá e retém essa água, faz um lago ou faz um reservatório. Não é que seja proibido, mas é licenciável, é passível de licenciamento. Por quê? Porque ao fazer isso, ela necessariamente vai ter que cumprir algumas exigências do tipo manter uma vazão X, que é o que a lei determina para ter uma vazão ecológica, ou seja, uma vazão que garanta a vida pós-barramento. Então o licenciamento ele vai justamente evitar que haja carreamento de sedimento para dentro do corpo, porque aí vai dar o espaço certo, o volume certo, vai ter que ter técnicas de engenharia para evitar que parte desse solo ganhe o corpo d'água. O grande problema é quando faz na orelhada. Entendeu, Simone? Porque, tá dentro de casa aqui, eu faço o que eu quiser. Não, não é bem assim. Porque... Inclusive, ele faz o que ele quiser e muitas vezes esse próprio rio dele é o que enche a casa dele. Exatamente. Porque é como se fosse aquelas barreiras, né? Como é que chama? Todo mundo. Que estourou lá em Brumadinho, Isso é a barragem. Mas é uma pequena barragem que ele está construindo dentro da própria casa dele. Sim. Concorda? Não traz consequências só para ele, traz para toda a vizinhança, toda a vizinhança. Todo o seu entorno. E ele está mexendo com um bem que é público, que é de todos. A água não pertence a ele. Exatamente. Né? Inclusive, para você ver o nível que vai isso, o município não tem, por exemplo, competência para legislar água. Todo licenciamento que você vai fazer, que você mexe com água, tem que ser o Estado. Por quê? Porque determinou lei federal que a União e os estados é que são competentes para legislar sobre água, o município não é. Para você ver como o nível da coisa. Só que o município, ele fiscaliza também como concorrente, como os outros. Né? Então é isso. Você fala, tem outras soluções? Tem. Nós temos agora a Iguá, você deve estar sabendo, né? A Iguá, Águas do Rio, ela deteve a concessão. Para fazer, é a antiga SEDAI, né? Antiga SEDAI, só que com um plus, né? Além dela ter a obrigação de fornecer a água potável, ela também foi incumbida de tratar o esgoto do município. Olha isso só. É bom. A gente só tem 8% de esgoto tratado no município em nível secundário, né? Que são as duas estações então, que tem no Recanto e Alto do Recanto. Então isso quer dizer que nós vamos ter manilhamento em outros bairros feitos pela... Muito melhor do que isso. Uau! Na verdade, a gente vai ter não só o manilhamento, ou seja, a coleta, a captação do esgoto para conduzi-lo para um local certo, mas também a gente vai ter estações de tratamento para tratar esse esgoto em nível secundário. Gente, agora vai valer e isso a Iguá vai ter que fazer, necessariamente por força de contrato, até 2033. Ou seja, até 2033, Simone, a Iguá vai ter que universalizar na mancha urbana do território de Pati, tanto os serviços de abastecimento de água quanto o tratamento de esgoto. 100% da mancha urbana. Ou seja, todo o esgoto vai ser coletado e tratado na mancha urbana e todas as residências, por mais alto que estejam na bacia, que esse é o grande problema do abastecimento de água em Pati, né, a parte alta, vai ter água. Uau, que legal! E aí eles vão ter que dar soluções para isso. Vão construir reservatórios, vão ampliar a rede de perfuração de poços, vão captar água em outro lugar para poder distribuir, como fizeram em Palmares? Muito provavelmente. Sim, e você falou em poços aí, me lembrou uma coisa, o prefeito Júnior Bernardes, ele fez agora alguns poços, né, artesianos, não foi isso? Para que Pati pudesse ter um abastecimento melhor. Isso foi antes da Iguá, né? Isso foi na época da SEDAI, que foi até no ano passado, estava faltando muita água, e ele tomou essa iniciativa. Como é que você vê isso, André? Como é que está funcionando isso? Então, Simone, ele tomou isso como uma medida emergencial, justamente, né? Inclusive nessa época ele tinha baixado um decreto de calamidade pública, né? Em razão da estiagem, né? Foi um número muito assustador. A vazão em litros por segundo foi baixíssima. Não sei se você sabe, mas Miguel Pereira cede água para Pati, o que no passado, né? Pati cedia água para Miguel Pereira quando teve a estação primeira, né? Isso há 30 anos atrás. E agora é diferente. Enfim, então essa coisa dos poços foi uma tentativa de aumentar o que a gente chama de água bruta,
O que é água bruta? É água sem tratamento que corre num determinado corpo hídrico. Entendi. Então, qual era a ideia? Era de perfurar poços artesianos, né, no local que tem água, como Palmares, para que essa água fosse ou aduzida, né, conduzida por cano até a estação de tratamento, ou que despejasse diretamente água bruta no rio, para aumentar o volume desse rio, para que a captação que é embaixo, que a gente chama que é a jusante, né, tivesse condições de aumentar o volume de captação de água para Pati. Então essa foi a ação emergencial. O que a Iguá está fazendo agora é avaliar se essa medida ela continua sendo acertada para o propósito que eles têm de planejamento para garantir o abastecimento nesse prazo que eles têm, se eles vão continuar com poços, vão fazer tamponamento de poços. Aí é uma decisão técnica que vai caber a Iguá a partir de agora sobre a continuidade de uso ou não desses poços. Mas emergencialmente foi para poder acudir o município num tempo de estiagem, né, para aumentar o volume de água bruta. E acudiu, né? A gente vê que melhorou bastante. Sim. Então essa foi a medida. E assim, a gente vai ter que aguardar. Eu vejo com bons olhos, eu vejo uma luz no fim do túnel em termos de saneamento. Então, em termos de saneamento, para Pati isso vai ser excelente, porque se Pati tivesse que fazer isso com meios próprios, ou dependesse de aporte do governo federal ou estadual para fazer, Simone, sinceramente... Demora mais e talvez nem aconteça... Não ia acontecer, pelo menos não nesse prazo que se propõe de universalização dos serviços, né, até 2033. Porque é uma cidade que tem muito pouco recurso, né, um investimento muito alto, né, André? André, eu queria agora que você... Eu vou deixar um espaço totalmente livre para você falar aquilo que vier ao seu coração, irmão. Porque eu acho que eu estou muito satisfeita com o que foi falado, né, e bato mais uma vez na tecla que as pessoas têm que tomar mais cuidado com a natureza, né, tem que tomar cuidado com onde vai construir, tem que estar avisando aos órgãos competentes que a sua construção vai ser feita ali, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como o secretário está falando aqui, né? E que nós devemos também não jogar lixo, né, nas encostas, nos rios. A gente vê até sofá voando por aí, né, André? Quando chove, né? Então eu gostaria que você ficasse com o seu tempo bem livre aí para você falar o que vai no teu coração, André. Eu vou pegar um ganchinho, então, nessa sua última fala, e falar um pouquinho só, rapidamente, sobre a coleta seletiva e a sua importância. Muito legal. Nesse sentido de gestão do território, né? Porque, por exemplo, se você jogar uma garrafinha de água, desce um rio próximo, aqui o Rio da Mantiqueira está passando aqui, né? Que é o Rio Bar. Se você jogar uma garrafinha de plástico naquele rio ali, e essa garrafinha não for retida no mato, na lateral, na margem e tal, e ela seguir o seu rumo, essa garrafinha ela vai ganhar o quê? Ela vai para onde? Ela vai para o mar. Sim. Ela vai ganhar o Oceano Atlântico. Todos os rios no Brasil, eles chamam de drenagem exorreica. Toda a drenagem no Brasil, todos os rios no Brasil correm para o mar, desaguam no mar. Então você vê Petrópolis com aquele incidente e tudo. Você pode ter certeza que todo resíduo que estava mal armazenado pro mar. Foi para o mar. Todo. Esse é o grande resíduo de perigo plástico, também. você pode imaginar, ganhou o mar. Se não foi retido em alguma malha no meio do caminho, ele ganhou o mar de alguma maneira, um volume grande ganhou o mar. Da mesma forma aqui, quando a gente não dá uma destinação adequada ao nosso resíduo, esse resíduo ele vai ganhar o mar. O mar começa na boca de lobo. Todo o mar começa na boca de lobo. Caramba, na drenagem pluvial. É verdade. Tá? Porque de alguma maneira aquela água vai parar no mar e todo o resíduo que nela está também provavelmente vai estar. Então, assim, um dos aspectos da coleta seletiva é, por exemplo, evitar, né, que principalmente o plástico vá desaguar no mar, por exemplo. E quando você tira esse volume grande de material que pode ser reciclado da massa de lixo, cara, você está evitando que um tanto grande de lixo seja enterrado. Porque o grande problema ambiental dos aterros sanitários é que vai muita coisa para lá que não deveria estar indo. Entendeu, Simone? Então, assim, sua pergunta inicial, o que eu posso fazer enquanto cidadão para
para ter ganho ambiental. Por exemplo, cara, faça sua coleta seletiva, separa o seu lixo dentro de casa. É legal. Faça lá, eu faço em casa, por exemplo, uma composteira com minhoca. Olha. Dentro de um apartamento, né, Simone? Eu moro num apartamento. Então eu pego lá 3 baldes de 5 litros e faço a minha composteira doméstica. Né? Então eu pego a fração orgânica do meu lixo, casca de fruta, de legume, e reaproveito. Legal. Vira terra. Eu pego a minha fração seca do lixo, que é metal, vidro, papelão, plástico, e não mando para aterro sanitário. Aquilo ali é recolhido, vai para a associação de catadores, a associação de catadores pega aquilo e ainda revende e para ti funciona muito famílias. bem a coleta seletiva, tá? Tem até aquela musiquinha que não sai da cabeça. É de propósito. É de propósito. Aquela musiquinha é uma benção. É de propósito. Então, assim, são essas atitudes. Eu digo, o lema da secretaria é que a sustentabilidade começa em casa. Entendi. Começa contigo. Não adianta eu falar assim, o outro não, e você? Você está fazendo o quê? Não adianta você olhar para o seu vizinho, de olhar para a autoridade pública, querer que a prefeitura resolva todos os problemas. Não. Primeiro que o lixo é seu. Então quem tem que gerir o lixo e dar uma destinação adequada a ele é você. Você é responsável pelo seu resíduo. Então acho que a mudança que se quer ver, ela começa dentro da sua casa, sim, com pequenas atitudes, e essas pequenas atitudes locais vão alterar sobremaneira o planeta. Tudo, né? Tudo. Já pensou se todo mundo fizesse certinho? Exatamente. Essa é a eu questão. Pensando dessa forma, você também, fulano, ciclano. Isso. Teríamos um mundo... somatório de esforço. Aí sim, aí seria o paraíso, né? Fulano ele já faz, para que eu vou fazer? Não é assim, não é assim. É um somatório de esforço. E a gente se acostuma a fazer, tá? Porque eu faço aqui em casa, eu separo, eu me acostumei. Lógico. Eu tenho um lugar que eu jogo o meu plástico, que eu jogo, e o vidro, muito importante falar isso. Sim. Eu embrulho ele. Geralmente eu embrulho para não machucar quem recolhe. Para não machucar quem recolhe. Lata também, eu separo, embrulho, ou coloco dentro de uma caixinha, PET, de uma garrafa PET. Eu nunca deixo solto, sabe, né? Isso. E depois eu coloco separado e escrito nas minhas. Exatamente. Tá tudo escrito. Alterou sua vida por causa Nunca, disso? pelo contrário, melhorou muito. Então. Porque eu hoje tenho prazer de fazer isso. Não me custa. Por exemplo, eu tenho uma cozinha que não é muito grande. Mas então o que eu faço? Eu já tenho 2 cestinhos. Um para aqui, outro para cá. É isso. E eu vou começar a fazer esse negócio também que você falou aí, das cascas da compostagem. Da compostagem, porque eu tenho horta na minha casa. Eu tenho horta, eu tenho mamão, eu tenho couve, eu tenho manjericão. E você vai ter um material rico para botar no pé dessas hortaliças. Então eu vou começar a fazer. Imagina. Então vamos começar a fazer o que o André está falando. Eu tô aqui já, vou começar através de hoje. É mais um caminho para a sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável. E aí, assim, né, gostaria só de colocar isso. Que muita gente fala em desenvolvimento sustentável, mas não tem bem assim o conceito definido do que é. Uhum. E se eu tivesse que enxugar bastante e fazer o resumo do resumo para te explicar o que é desenvolvimento sustentável, para mim é o seguinte, é você obter algum crescimento econômico sem exaurir, sem gastar todos os recursos naturais que você tem no momento, e que comprometa a geração futura para o uso dele. Isso é desenvolvimento sustentável. É você usar o recurso natural hoje para um desenvolvimento econômico que às vezes você precisa ter, mas sem gastá-lo, sem exaurir esses recursos, a fim de não comprometer a geração futura. Então, sim, nossos netos, nossos bisnetos, eles também têm o direito de usufruir desses recursos naturais no futuro. Então eu não posso comprometê-los agora. Muito legal, André. É isso que é desenvolvimento sustentável, se eu tiver que resumir, entendeu? Muito legal. E outra coisa também que eu me atentei aqui, que é para falar rapidamente, quando a gente separa a coleta seletiva, a gente dá emprego para outras pessoas, como o André mesmo falou agora. Sim. Hoje são 12 famílias, 12 associados na associação, e vai famílias chegar de baixa gente. renda e que precisam disso. Exatamente. Né? Então lixo nem sempre é lixo. Nada. Lixo às vezes é dinheiro. Ouro. Aliás, é ouro, né? Como água é ouro, como tudo que a gente falou aqui vale muito. Né? Vale não muito. Só para a nossa geração, quanto para a geração futura. Porque nós, eu costumo dizer que, como a Sandy Júnior fala, nós estamos jovens para ser velhos e velhos para sermos jovens. A gente já está naquela fase da meia-idade. A gente já está indo, né? Mas tem as pessoas que têm os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com esse planeta que a gente vive, porque é a única casa que nós temos.
Pensar dessa forma, né? Pensar de forma ambiental é não ser egoísta com a geração próxima, né, Simone? Porque a gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo e achar que só nós é que vamos usufruir disso aqui, o resto que se dane. Mas não é isso, né? Porque tem toda uma geração por vir e essa geração merece o nosso respeito, merece a nossa consideração, né? E nosso exemplo, né? Nosso exemplo, exatamente. É o que vocês estão fazendo, dando exemplo nas escolas. Essas crianças que estão vindo agora já estão ensinando os pais, sim, né? E vão viver de forma diferente, vão ensinar seus filhos, né? Enfim, eu gostei muito do nosso bate-papo, André, dos seus projetos. Quero que Deus abençoe muito sua vida, a Amém. vida de todos aqueles que trabalham com você, que eu conheço a maioria das pessoas que trabalham com você. Sei que eles dão o sangue por todos os projetos que vocês têm feito em Patidoféres. Meus parabéns ao prefeito Juninho Bernardes por ter feito uma escolha tão assertiva quanto o André. O André Dantas é um biólogo formado, uma pessoa que entende, que tem amor pelo que faz. E André, agradeço muito a você por ter atendido o meu pedido e fico muito satisfeita por ter tido você aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome da equipe, né? Eu não faço nada sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Já diz o ditado e é pura verdade. São pessoas engajadas que entenderam a missão da secretaria, sim, entenderam a visão da secretaria e se engajaram, né? Então também fica o meu agradecimento a eles, agradecimento, lógico, né, pelo reconhecimento, né, do prefeito Juninho, o vice Arlindo, né, pela sim, confiança que vem depositando nessa equipe e que graças a Deus a gente tem conseguido desempenhar esses trabalhos e também reconhecendo, né, que é o que diz lá em Gênesis, lá no início de tudo, que Deus nos deu o jardim para cuidar. Exatamente. E a pergunta que a gente se faz para reflexão é: como é que eu tenho cuidado desse jardim? É isso aí, gente. Como é que nós temos cuidado do nosso jardim? Vocês viram que a Zânia apareceu aqui, a nossa mascote, né, de repente. Mas a gente está falando sobre o quê? Sobre o meio ambiente. E eles fazem parte do meio ambiente, né, André? Sim, com certeza. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. André, volte sempre que você quiser. Essa casa é sua casa. E que Deus abençoe a todos vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser.